Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. O vídeo de hoje, como sempre, aí trazendo para você vascaíno, espalhado pelo Brasil inteiro, as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vasco. Já pedi perdão, mais uma vez gravando na rua aqui, mas como vocês sabem, tem aí mais 3 dias de viagem, então infelizmente não estou no estúdio, mas o importante é a notícia, o importante é a informação, e é isso que a gente vai trazer para vocês aqui nesse vídeo da manhã de sábado. E hoje tem jogo, né? Vasco e Red Bull Bragantino, jogo importante aí pro Vasco, né? Fugir ali da zona do rebaixamento. Então a gente vai falar para vocês aqui tudo de expectativa, montagem de time, o que o Fernando Diniz preparou, né, para essa partida importante que a gente tem pela frente contra um adversário forte que vem brigando aí no topo da tabela. E também vamos falar sobre outros assuntos importantes, né, cara? O Vasco aí tem algumas coisas acontecendo aí nos bastidores, né, como busca por contratações, né? O Vasco aí mirando os jogadores já para a próxima janela de transferências, né, tendo em vista que o Vasco vai perder atletas, né? O Vasco também vai vender jogadores, temos negociações de saídas acontecendo, então a gente vai trazer todos os detalhes. Vamos falar sobre a busca também pelo diretor executivo de futebol, né? O Vasco pretende anunciar já na próxima semana quem será o nome escolhido, né, para tocar ali o barco, né, para ser o principal cargo ali, né, dentro da diretoria de futebol do Vasco. Então fiquem com a gente até o final para você não perder nenhum detalhe, né, do nosso vídeo, das nossas notícias. Peço a sua colaboração deixando aquele like no vídeo, que é super importante. Peço para você vascaíno que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, né, você que quer ficar bem informado todo dia, de manhã, de tarde e de noite, para você se inscrever e fazer parte aqui dos mais de 503 mil vascaínos desse canal. Então corre lá embaixo, clica naquele botão vermelho, se inscreva no canal e venha fazer parte da nossa família, beleza? Então bora começar o vídeo falando um pouquinho sobre o jogo de logo mais. Hoje, 9 da noite, em São Januário, teremos aí Vasco e Red Bull Bragantino. O Vasco precisando voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, depois da derrota de virada para o Fluminense, né? O Vasco acabou se aproximando novamente ali do Z4, da zona de rebaixamento, e hoje uma oportunidade da gente voltar a se recuperar, né? Voltar aí a conquistar 3 pontos, jogando em casa, né? O Vasco é muito forte em São Januário e teremos mudanças, né, no time titular. O Fernando Diniz, ele infelizmente perdeu 2 jogadores por suspensão, o zagueiro Luiz Gustavo e o volante Hugo Moura, né? Mas o time que enfrentou o Melgar na última partida da Sul-Americana deve ser repetido, né? Com o Lucas Freire na zaga e no meio campo ali o Jair ganhando a vaga do Hugo Moura, né? Então a gente fica na expectativa de uma boa apresentação, o Vasco podendo evoluir ainda mais, né? Se o Vasco conseguir apresentar a mesma evolução que vem apresentando aí em alguns jogos, como foi contra o Fortaleza, agora contra o Melgar, dá pra gente acreditar que o Vasco vença essa partida de logo mais. Quem vai se aprofundar no jogo de logo mais aqui no final do nosso vídeo é o jornalista Carlos Berbet, né? Ele vai trazer para vocês detalhes aí importantes da preparação, então acompanhe o vídeo aqui até o final para você não perder nada aí sobre essa partida de logo mais. Seguindo aqui o vídeo, falar um pouquinho sobre a busca do Vasco por um novo executivo de futebol, né? Desde a saída do Marcelo Santana, o Vasco já está mais de 3 semanas sem um profissional, né, exercendo essa função que é muito importante, né, cara? É o profissional responsável ali por negociações de saídas de jogadores, de renovação de contrato e de contratações, né? O Vasco aí pretende já na próxima semana anunciar quem vai assumir essa pasta, né? Quem vai ser o responsável. 2 nomes seguem na briga ali, né, com mais intensidade. O Felipe Ximenes, que já trabalhou no Vasco ali num cargo de diretor, mas não de diretor executivo, e atualmente trabalha no Joinville, lá de Santa Catarina, e também o Mário André Mazzuco, que também já trabalhou no Vasco, né? Quem não se lembra, o Mazzuco trabalhou no Vasco na época do presidente Alexandre Campelo e foi o responsável pela vinda de Germancano. O Mazzuco também fez um grande trabalho no Botafogo, né? E por isso está aí capacitado para assumir esse cargo aí importante no comando de futebol do Vasco. Então esses 2 nomes aí provavelmente seguem aí na disputa, né? E semana que vem a tendência é que um deles seja escolhido aí pela diretoria do Vasco aí para assumir o cargo, né? Que, como eu falei, vai ser responsável por renovações de contrato de Paulinho, Jair, Léo Jardim, enfim, outros jogadores aí que têm aí contratos a serem renovados, saídas de alguns jogadores, como aí a venda do Leandrinho, saída do Jean Davi, Puma Rodrigues, que também deve se despedir do Vasco na próxima janela, e contratações, né? E nesse assunto que a gente vai entrar agora, né? O Vasco segue aí na busca por reforços para a próxima janela, né? O Fernando Diniz espera contar aí com alguns jogadores, né, para o setor de meio e de ataque, né? Nomes aí como, por exemplo, Brian Rodrigues, atacante uruguaio que joga no México,
Temos aí também o Elinho, jogador brasileiro, que também atua no México, né, lá no Toluca. O Vasco busca um zagueiro mais experiente, né, um jogador ali mais rodado, que possa chegar e assumir a titularidade ali jogando ao lado do João Vitor, né, tendo em vista que os jogadores que temos no elenco ou são jovens, ou o Maurício Lemos, que chegou e até agora não conseguiu corresponder, né, não conseguiu ganhar a forma física para assumir as responsabilidades de ser o titular da posição. E o Vasco também está buscando meias, né? O Vasco vai perder Dimitri Payet, que está em processo de rescisão contratual, e existe a possibilidade do Vasco também não conseguir a renovação de contrato com o Felipe Coutinho, né? Então existe aí nessa preocupação interna do Vasco estar buscando um jogador aí para a posição de meio. E ontem tivemos a informação que um jogador brasileiro que vem atuando nos Estados Unidos, no DC United, né, o Gabriel Pirani, que jogou pelo Fluminense, né, na época que o Fernando Diniz trabalhou por lá, poderia ser um dos jogadores aí que interessam ao Vasco e que inclusive já teriam passado pelo aval, né, já teriam tido o ok do Fernando Diniz. Um jogador jovem, 23 anos, bem avaliado, né? Um jogador que fisicamente é muito intenso ali no meio de campo, de muita mobilidade, ganhou uma certa experiência agora nas últimas temporadas nos Estados Unidos e poderia ser um jogador ali para chegar e ser aí uma sombra, né? Ser um reserva para o Felipe Coutinho no restante da temporada. Lembrando que temos aí o Garré, que também pode atuar ali no meio de campo, mas ainda não está com a forma física ideal. Outro jogador que o Fernando Diniz também pretende aproveitar jogando mais centralizado é o Adson, né? Que acabou perdendo a vaga ali para o Ryan, aí nesse começo de trabalho do Fernando Diniz. E não podemos esquecer que o Vasco ainda vai contar com um reforço muito importante, que é a volta do DVD, né? Que é a volta do David, que já começou a se preparar para voltar aos campos aí após a parada da Copa do Mundo de Clubes. Beleza, rapaziada? Quem vai aqui dar sequência ao nosso vídeo, o vídeo não acabou, é o jornalista Carlos Berbet. Então peço para vocês seguirem acompanhando, porque agora a gente vai se aprofundar em detalhes aí sobre o jogão de logo mais entre Vasco da Gama e Red Bull Bragantino. Beleza? Tamo junto. Vai lá, Berbet. Obrigado aí pela presença de todos vocês. Deixem um like, se inscrevam no canal e sigam aí no nosso vídeo. Fala, rapaziada! Carlos Berbert na área, novamente aqui nos canais Mário Coelho Vasco e também MCV Play. Vocês me viram no vídeo da tarde, né? Começo da tarde da última sexta-feira. Tô aqui de novo, né? Alguém tem que trabalhar, né? Pelo amor de Deus. Mas enfim, para o quadro já frequente aqui nos canais, né? Mário Coelho Vasco e também MCV Play. O pré-jogo a cada rodada, né? No caso do Campeonato Brasileiro, também dos jogos da Copa do Brasil e Sul-Americana, nós sempre fazemos. E aqui a minha dupla também, figurinha carimbada, que está sempre aqui nos pré-jogos, né? Nas lives pós-jogos também. Lá em São Januário a gente faz essa dobradinha, né? Um dia um tá na coletiva do Diniz, outro dia outro tá na zona mista e a gente vai intercalando aí para ficar bom nos dois, né? Mas enfim, Gustavo Ribeiro aqui com vocês. Gustavão, seja bem-vindo mais uma vez. Você está em casa, né? Se sente muita vontade nesse espaço aqui. E aí, cara, suas considerações iniciais para esse confronto neste sábado entre Vasco e Bragantino pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 9 horas da noite, em São Januário, né? Em casa, o Vasco retorna a jogar no Campeonato Brasileiro em São Januário. Até voltou ao Rio de Janeiro depois de uma sequência fora, né? Mas teve o clássico com o Fluminense, acabou saindo na frente do placar. Mas depois ali, principalmente no segundo tempo, o que vem sendo ali um enredo, né, semelhante nos jogos, cai muito de rendimento no segundo tempo, levou a virada. E aí, qual a sua expectativa para esse jogo com o Bragantino, que é um time que vem embalado aí nesse início, está fazendo um bom início de campanha no Campeonato Brasileiro? Fala, Berbet, todo mundo que nos assiste. Eu acho que eu seria um pouco repetitivo em falar isso, mas é mais uma partida decisiva para o Vasco. Isso eu já disse no confronto anterior contra o Melgar, também já disse no confronto da Copa do Brasil, porque o Vasco vem tendo confrontos importantes assim nessa reta final aí antes da parada para o Mundial, e eu explico por que eu enxergo esse confronto com o Bragantino como mais uma decisão. Será o último jogo do Vasco em casa antes da parada para o Mundial, e eu acho de extrema importância a gente ter essa pausa fora da zona de rebaixamento, para que a gente possa ter um momento onde o Diniz consiga se entrosar mais com o elenco, tenha uma janela de meio do ano com mais tranquilidade do que se
entrarmos na zona de rebaixamento. E eu acho que essa partida vai ser muito importante para isso. Por quê? Na próxima rodada, que será a última antes da parada, é o jogo contra o São Paulo no Morumbi, fora de casa. Então, eu acho que já é um jogo que por si só é muito difícil. É difícil a gente contar 3 pontos nesse confronto. Então, eu acho que o jogo que precisamos pontuar e ir atrás dos 3 pontos é esse jogo de logo mais, que é entre Vasco e Bragantino em São Januário. E de verdade, eu enxergo que o Vasco tem capacidade de sair vitorioso dessa partida. A gente vai comentar aí ao longo do pós-jogo, né? Teremos o nosso pós-jogo, não, pré-jogo, né? Teremos o nosso convidado como habitual para falar um pouco mais sobre o Bragantino, mas adiantando, a gente sabe que o Bragantino vem fazendo um bom campeonato brasileiro, vem até que surpreendendo, né? Porque eu acho que quando a gente fazia aquele recorte inicial, a gente colocava talvez o elenco do Bragantino até abaixo do que o do Vasco, né? Mas o Bragantino vem surpreendendo, fazendo um bom campeonato brasileiro. Mas a gente sabe da força do Vasco em São Januário e irá precisar provar isso mais uma vez, porque é um jogo onde o Vasco não pode negociar os pontos. É aquela partida onde, assim como foi contra o Fortaleza, é vencer e vencer para ter moral. Porque, como eu disse, é a última partida do Vasco em São Januário antes da parada e precisa deixar uma boa impressão para a torcida. Perfeito, cara. E um Bragantino que com uma nova cara, né? Se no ano passado brigou contra o rebaixamento, esse ano já está na parte de cima da tabela de novo, né? Ali com Fernando Seabra, que foi injustiçado, né? Pelo seu trabalho ali no Cruzeiro. O Diniz, inclusive, né? Vai ser um encontro aí simbólico entre os treinadores, porque o Diniz ficou livre no mercado, o Pedrinho, o BH, né? Como a galera chama carinhosamente, tinha um apreço, né, uma admiração pelo trabalho do Diniz, e aí acabou. O Cruzeiro não estava tão bem, né? Realmente estava derrapando, oscilando ali no comando do Fernando Seabra, acabou demitindo o treinador, e aí fechou com o Fernando Diniz. O Seabra teve dificuldade no Bragantino, mas conseguiu manter na Série A e agora tá colhendo os frutos nessa temporada, né? Principalmente pela continuidade, está fazendo um bom campeonato brasileiro. Mas vamos falar do Vasco, eu concordo com você, cara. No caso de ser um confronto direto, eu até conversei com o Uber indo lá para São Januário, né, no jogo contra o Melgar, ele falando, pô, cara, essa sequência, nessa maratona exaustiva de jogos acaba criando, né, esses contextos, esses cenários de jogos decisivos, né? Como você muito bem falou, o jogo contra o Melgar foi assim decisivo, porque valia a vaga, querendo ou não, nos playoffs, né, da Sul-Americana. Acabei fazendo um vídeo sobre isso também, nos 2 canais, né? E eu Diga. posso fazer uma meia-culpa aqui, Berbert? Pode. Porque eu acho que a gente pesou a mão no último pós-jogo, depois eu fiquei pensando nisso. Eu acho que a gente estava muito exigente, né? Aproveitando pouco o resultado. Eu acho que teve uma vitória por 3-0. Eu tenho meus poréns, eu acho que o segundo tempo foi muito abaixo. Mas a gente pegou pesado, né? A gente começou o pós-jogo falando, eu não gostei da atuação. Eu acho que a gente estava um pouco ranzinza nesse pós-jogo. Só deixar esse asterístico aí. Acontece, cara, mas a gente, querendo ou não, falou a verdade. Eu acho que o placar de 3-0 ele não conseguiu representar o que foi a partida. O Vasco, claro, teve seus méritos em fazer os 3 gols ali no primeiro tempo, mas a questão é que foi uma discrepância, né, muito grande entre um tempo e o outro. O Vasco foi bem no primeiro e aí conseguiu realmente fazer os 3 gols, só que no segundo tempo não encaixava nenhuma jogada, eram erros ali no começo, né, na construção mesmo, erros de passes bobos no meio de campo, na saída de bola. Então, para mim, esse resultado ele não refletiu o que foi realmente ali a partida, sabe? Não diria enganoso, porque não sei se seria a melhor palavra, mas eu acredito que não refletiu o que foi o jogo em si. De 2 jogos totalmente, de 2 jogos não, perdão, de 2 tempos totalmente distintos. Mas sobre o que você falou, é isso, cara. E esse jogo contra o Bragantino, ele também acaba se tornando um confronto direto por esse aspecto, né? O Vasco está muito próximo ali da zona de rebaixamento, né? Deixa eu até dar uma olhadinha aqui. Tá 2 posições acima, né? O Vasco tem 15º. Tá 1 ponto, né?
Isso, tá um ponto de distância. Então é aquilo, se derrapar contra o Bragantino, pode correr esse risco de entrar na zona de rebaixamento, como você falou, estar dentro da zona da confusão, como diria o Vanderlei Luxemburgo, né? Seria um pouco caótico, né? Uma turbulência a mais ali. Então, você conseguir aproveitar as oportunidades, estar dentro de casa, né? E fazer valer a sua fortaleza, né? Não é nem o Fortaleza, o time em si, mas a sua fortaleza, porque o Gigante da Colina não perdeu em São Januário nesse ano. Então, assim, é muito importante também por conta disso, para o Vasco conseguir também, quem sabe, conquistar um pouco mais de confiança. Essa vitória sobre o Melgar permitiu isso, apesar de pegar um adversário nos playoffs muito difícil. Para mim, talvez o oponente mais indigesto, que é o Independiente Del Valle. E se você quiser entender o porquê de ser um adversário indigesto, eu fiz um vídeo na tarde da última sexta-feira, perdão, falando um pouco sobre o Independiente Del Valle, porque que eu acho que é um time, o adversário mais difícil que o Vasco poderia pegar, mas isso é consequência, né, da campanha ruim que o Vasco fez. Foi o terceiro pior segundo colocado da Sul-Americana. Enfim, voltando para o que interessa, né, que é com relação ao jogo contra o Bragantino, é essencial para, primeiro, você se afastar desse Z4 do Campeonato Brasileiro e, além disso, dar uma confiança a mais a esse time, como você falou, né? Pode até dar uma gordura para quem sabe um tropeço ali contra o São Paulo nessa última rodada, antes da parada para a disputa, né? A ocorrência ali, a realização do Mundial de Clubes, que vai ser essencial para esse time também. Primeiro, descanso aos jogadores e possibilitar que o Diniz aí tenha tempo para poder implementar ainda mais o seu estilo de jogo, que, no caso, a sua metodologia normalmente exige, né, um pouco mais de tempo pela complexidade. Então, enfim. E você também, querendo ou não, trava o Bragantino, que tem altas ambições nesse momento do Campeonato Brasileiro, é o quarto colocado, 20 pontos, né, tá ali brigando realmente. Podemos dizer que hoje, pelo título, sim, e por vaga na Libertadores, principalmente a próxima edição da Libertadores. Então, assim, é um confronto que pode ser um divisor de águas para o Vasco no Campeonato Brasileiro e também pode ser ali eu acho que vai ser um grande teste de fogo, na minha opinião. Mas e aí, Gustavo, o que você acha de forma geral além disso? Você acha que é um teste de fogo? Você acha que é um grande confronto ali para o Vasco, que o Vasco pode mostrar o seu poder, a sua capacidade talvez de reação? Cara, fazendo um exercício rápido aqui de lembrar quais foram os jogos que o Vasco teve em São Januário nesse Campeonato Brasileiro, né? Foi o Fortaleza, o Santos e o Sport, confere? Acho que é Acho que isso. foram esses os jogos. Eu acho que agora o Vasco enfrenta o adversário que pode entregar mais dificuldade nos seus domínios. Até porque eu consigo desenhar esse confronto porque já tivemos alguns Vascos e Bragantinos em São Januário. E eu acho que o roteiro sempre foi muito parecido. É um Vasco tentando ter o domínio do jogo, tentando ter a posse de bola, tentando na questão do ímpeto, da torcida, porque é assim que o Vasco joga em São Januário, e o Bragantino sempre um time muito rápido, porque essa é a característica do elenco, né? Foram saindo alguns jogadores, mas o Bragantino sempre manteve essa característica. Um time de jogadores jovens, rápidos, e eu acho que isso pode ser perigoso num contexto onde o Vasco vai tentar ter a posse de bola, vai tentar atacar e ter um time que tem esse contra-ataque assim rápido, que pode ferir o Vasco, entendeu? E será um contexto diferente do que a gente viu até hoje. O Bragantino é mais qualificado do que esses adversários que enfrentaram o Vasco em São Januário. Mas eu tenho a expectativa que o Vasco consiga essa vitória, cara. Eu acho que o Vasco está evoluindo aos poucos. Claro que teve o jogo do Fluminense, que foi uma queda muito brusca em relação aos outros. Mas eu acho que o Vasco vem melhorando. Aos poucos o Diniz vai conseguindo implementar o seu estilo. Eu acho que a gente vai conseguir ver uma mudança ainda maior depois da parada. Mas eu acho que o que já ficou muito nítido de mudança, que é hoje talvez o principal aspecto do Vasco,
é o que o Ryan tá jogando. Hoje o menino, tu vê a diferença de antes do Diniz para agora, né? Porque ele tem muita confiança com o Diniz, você vê um jogador que vai partindo para cima, muito forte, é rápido. Então, o Ryan, sem sombra de dúvidas, vem sendo o principal atleta no comando do Fernando Diniz. Então, eu acho que eu aposto em mais uma bela partida do Ryan. O Vasco consiga controlar esse meio de campo. A gente vai citar aí a provável escalação, né? Mas pode ser que de novo pinte o Jair no time titular. Eu acho que a gente sempre ficou muito nesse debate, né, sobre a presença do Jair, a diferença que o Jair e o Hugo Moura entrega, né? Um volante de mais pegada como o Hugo, e o que ele faz de falta nessa ausência. A gente vai poder perceber isso num time que irá explorar os contra-ataques, que é o Bragantino, mas em contrapartida, o Jair tem muita qualidade com a bola no pé, e eu acho que isso facilita demais quando o Vasco quer propor o jogo. É o que eu imagino nesse jogo de logo mais. Perfeito, cara. Como você citou, o Hugo Moura tá fora, né? Ele vai cumprir suspensão no Campeonato Brasileiro, já ficou fora do jogo ali contra o Melgar, né? Também cumprindo suspensão. Outro que será desfalque será o zagueiro Luiz Gustavo, né? Então, provavelmente, foi até por isso que eu acredito que o Diniz fez essa mudança de forma antecipada, né? Para poder, não que seja totalmente necessário, mas quando você muda de companheiro ali, no caso de zaga, você precisa se reambientar, né? Se reacostumar. E aí, com essa dupla, no caso do Lucas Freitas com o João Vitor, que me agrada de forma geral por serem dois zagueiros rápidos. Eu gosto de zagueiros rápidos, porque, primeiro, te permite jogar com linha alta, né? E, além disso, também, no caso, por que da linha alta? Permite que você tenha uma recuperação, né? E no caso do Lucas Freitas, por ser um zagueiro ali que tem um bom passe, né? Um passe que quebra linhas na saída de bola e vem sendo uma grata surpresa nesse começo aí de temporada, né? A primeira parte da temporada de 2025. Mas, enfim, eu acho que o Vasco tem que tomar muito cuidado, principalmente com as transições ofensivas, porque o Bragantino é um time muito rápido, muito intenso, e essa questão das transições hoje são um dos principais pontos ali de fraqueza, de vulnerabilidade do Vasco, né? Algo que a gente sempre fala. O Vasco, quando pega times rápidos, tem muita dificuldade de matar a jogada, de fazer aquela falta tática, né? Exatamente porque O Vasco é um time muito lento, né? sim, sim. Na maior parte ali dessas situações, o Vasco tem muitos jogadores que são mais técnicos, né? Não são tão físicos, não são tão intensos. A gente sempre bate nessa tecla que a gente cita ali no time titular poucos jogadores, né? Que no caso é o Paulo Henrique, o João Vitor, que são mais absolutos, e o Lucas Freitas, que normalmente vem sendo titular, mas também já ficou no banco, por exemplo, para o próprio Maurício Lemos, até mais recentemente para o Luiz Gustavo. Então, que nós podemos citar seja isso, né? Tem ali o Nuno, que é um cara, ele é até rápido, mas não é tão rápido, só que está muito cansado. Isso fica muito evidente no jogo contra o Melgar. Ele não jogou bem, eu acho que muito pelo cansaço. Então, assim, o Jair de primeiro volante não me agrada. Eu acho que ele é muito mais um segundo volante. Não acho que ele tem tanto essa intensidade, por exemplo, para ocupar os espaços, tanto fazendo a cobertura ali, fazendo uma dobra de marcação do lateral, até mesmo para proteger a defesa. Então é um ponto ali que me preocupa a certo ponto. Mas é um jogador, obviamente, que na bola no pé, tecnicamente é muito interessante. Parecia que no jogo contra o Melgar ele estava com raiva, né? Que ele queria mostrar serviço para dizer assim, olha, eu posso estar nesse time, eu posso ser titular. E ali, claro, mal comparando os adversários, né? Contra o Melgar, ele teve um lance ali na saída de bola que ele deu aquele rolete, né? Que chamam do drible do Zidane, que o Zidane fazia. Então, né, a galera aqui, como na internet ficou conhecido como 360 nos jogos ali de PlayStation 2, ou então Girosflim, né? Depende, tem cada um gosta de chamar de uma forma esse drible. Então, assim, esse ponto no meio de campo, de novo, acho que vai ser ali a minha principal preocupação, tá, cara? E ali já trazendo
um provável time do Vasco, né, para enfrentar o Bragantino é o seguinte. Vamos lá. No caso, o Léo Jardim no gol, né, o Paulo Henrique na lateral direita, o João Vitor e o Lucas Freitas formando a dupla de zaga e o Lucas Piton na lateral esquerda. E aí, no meio de campo, a dúvida é se o Jair continua como titular ou se o Matheus Carvalho, né, o Cocão, ele ganha essa vaga. O Cocão que não vem tendo boas atuações, não vem aproveitando as oportunidades. O Tietê, também no meio de campo, que é um jogador que, cara, tá em uma ascensão, né, tá em um crescimento ali constante com o Fernando Diniz, e se tinha essa dúvida, né, exatamente por aquela treta que ele teve com o Fernando Diniz, mas ele já fez um excelente jogo contra o Fortaleza, né, foi o melhor jogador para mim naquela partida, ou um dos melhores, podemos dizer assim, apesar dele não ter feito gol, né, então o gol conta bastante, mas se vocês não considerarem o Tietê o melhor por não ter feito gol, mas com certeza um dos melhores, uma partida assim de almanaque, primorosa, né? E contra o Melgar também eu achei ele muito bem, e um pouco mais centralizado o Coutinho. E aí no ataque, o Ryan na ponta direita, o Nuno na ponta esquerda e o Verratti como centroavante. Então, recapitulando aí para vocês, Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor e Lucas Freitas formando a dupla de zaga, e Lucas Piton na lateral esquerda, como primeiro volante, Jair ou Matheus Carvalho, Tietê como um segundo ali e Coutinho mais centralizado. E aí no ataque, Ryan na ponta direita, Nuno Moreira na ponta esquerda e o Verratti como centroavante. E aí, Gustavo, você acha que é o que o Fernando Diniz tem de melhor à disposição? Você faria alguma mudança nesse time? Cara, assim, eu até gostaria de dar, sendo sincero para você, gostaria de dar um descanso para o Nuno. Mas é difícil, você tem poucas opções, né? Talvez ali se você utilizasse o Lodge, que não foi opção no último jogo por conta de uma gastroenterite, né? A famosa ali, um nome bonito para caganeira. Então, a gente não sabe se o Lodge já recuperou as condições físicas totais aí para, por exemplo, ser titular contra o Bragantino. Cara, eu acho que é o que a gente tem de melhor. Você pode discordar em um nome ou outro, mas eu acho que é quase unanimidade que essa é a base que a gente tem hoje, né? E vale lembrar que o Fernando Diniz tem como característica, ao longo dos seus trabalhos, tentar fixar um time ali, os seus 11 ou 10 ideais que ele tem ali, ele vai trocar um ou outro, mas ele sempre fez isso nos seus trabalhos. Tanto no Fluminense, ele tinha 11 ali bem definidos, no São Paulo também, que foi um outro trabalho dele que deu certo, e ele vem tentando fazer isso com o Fluminense. Ele já citou isso algumas vezes nas coletivas, que ele vem tentando repetir o time. Isso também acho que faz parte de um trabalho dele para se adaptar ao estilo que ele propõe, que é muito único, né? Então eu acho que faz parte disso ele ficar repetindo essa escalação, por mais que eu também ache que principalmente o Nuno demonstra um cansaço físico muito grande. Mas também concordo que não tem muito quem botar, não. Então vai com esses mesmo. Bom, galera, então é isso. Acho que a gente já falou tudo sobre o cenário, né, que ronda ali o Vasco da Gama para essa partida contra o Bragantino. E agora eu vou trazer para vocês um vídeo do meu amigo Diego Pérez, que é jornalista e setorista do Massa Bruta do Bragantino pela rádio 102.1 lá de Bragança Paulista, trazendo um pouco como chega o nosso adversário do interior de São Paulo para esse duelo. E aí, Diegão, o que você tem para a gente sobre esse Bragantino que vem aí embalado nesse início de Campeonato Brasileiro, que hoje sim, né, podemos dizer que é um postulante, briga pelo título do Campeonato Brasileiro nessa parte inicial do torneio, e aí levando em conta que também só tem essa competição, já saiu na Copa do Brasil, e ali mais para frente, né, para as rodadas finais decisivas, pode ser um ponto a seu favor com relação a desgaste, né, a parte física, pode acabar sendo um diferencial para o Massa Bruta, mas que a gente não sabe se vai realmente brigar pelo título até o final, mas nesse momento sim. Mas e, Diegão, o que você tem para a gente sobre o Massa Bruta? Fala pessoal, prazer estar aqui com vocês para falar um pouco sobre esse Red Bull Bragantino que vai enfrentar o Vasco neste sábado em São Januário, com 2 desfalques certos,
que são o Guzmán Rodrigues e o Lucas Barbosa. O zagueiro uruguaio titular ao lado do Pedro Henrique levou o terceiro cartão amarelo na vitória por 1-0 na segunda contra o Juventude. Já o Lucas Barbosa acabou sendo expulso dos jogadores titulares. No lugar do Guzmán, Eduardo Santos deve jogar. No lugar do Lucas, o mais provável é a entrada do uruguaio Nacho Quintana. Não tem agradado tanto a torcida, mas é um jogador da posição. Ele tem como opções o Marcelinho, o Davi Gomes, que é da categoria de base, ou propriamente o Isidro Pita, mudando a configuração do time titular, passando a jogar com 2 atacantes, com Eduardo Sacha mais recuado, o John atuando mais pelo lado direito, o Vinicinho pela esquerda. É uma das possibilidades. Nessa configuração, o time ficaria da seguinte maneira: Cleiton no gol, Andrés Hurtado pela direita, o Pedro Henrique na zaga e o Eduardo, na esquerda o Juninho Capixaba, meio campo com Gabriel, Eric Ramírez, John, Isidro Pitão, Nacho Quintana, Vinicinho e Eduardo Sacha. Algumas dúvidas: jogadores que estavam em transição, Agustin Santana, Henry Mosqueira. Mesmo se esses jogadores forem relacionados, o Bragantino vai divulgar ainda neste sábado a lista de relacionados, eles devem começar no banco de reservas. O Bragantino, que está a 2 pontos do líder Palmeiras, então quer manter a boa fase, quer se aproximar, ou quem sabe, né, a depender dos resultados, conquistar essa liderança do Campeonato Brasileiro. O técnico Fernando Seabra observou também o amistoso em Bragança Paulista do Leipzig com o Santos, teve 2 dias para preparar a equipe visando a disputa em São Januário contra o time do Diniz, então tende a ser uma boa partida do Massa Bruta diante do Vasco da Gama. De Bragança Paulista, Diego Pérez, foi um prazer falar com vocês. Então é isso, pessoal. Esse é o nosso pré-jogo de Vasco e Bragantino pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, que vai ocorrer neste sábado às 9 horas da noite em São Januário. E aí, querendo ou não, como nós trouxemos, é um confronto ali bem difícil, um teste de fogo ali, realmente um confronto simbólico, na minha opinião, pelo Bragantino estar muito bem nesse início de campanha no Campeonato Brasileiro. Bom, é isso. Gustavão, você tem algo a mais para complementar nas suas considerações finais? Não, acho que falamos de tudo, demos uma perspectiva da importância dessa partida e vou me despedir com o meu palpite, né? Sempre um palpite positivo, sempre palpito aqui na vitória do Vasco, mas realmente acredito que terá uma vitória no dia de hoje. Eu vou com 2-0. 2-0 Vasco, mais uma partida que o Vasco não irá sofrer gols. E eu acho que isso é importante, o Diniz pontuou isso na última coletiva, e palpito nesse placar aí para o confronto de logo mais. Perfeito, eu também já vou deixando o meu palpite aqui, eu acho que vai ser 2-1 Vasco, um golzinho do Verratti, né? Ele que já também marcou na terça-feira, inclusive um gol que não costuma ser o habitual, né? Ele ganhando na velocidade do adversário ali, fazendo um facão, entrando no espaço, em profundidade e marcando de canhota, inclusive. Então, o Verratti, mais um golzinho aí do Pirata. E o segundo gol, Coutinho, né? Tá precisando de um golzinho também, de novo. Acho que contra um adversário forte pode ser importante para ele. Então, 2-1 Vasco, gols de Verratti e Coutinho. Beleza, galera? Então é isso. Gostaria de agradecer a vocês primeiro pela audiência, por terem ficado até aqui com a gente. Deixem aí nos comentários de qual cidade vocês estão nos acompanhando. Quero saber qual é a perspectiva de vocês, no caso, a expectativa para essa partida contra o Bragantino. Vocês acham que o Vasco consegue, por exemplo, construir uma vitória com autoridade, um placar elástico, por exemplo? Eu já acho um pouco difícil. Ou, por exemplo, vocês estão um pouco pessimistas por ser, né, na verdade, um adversário um pouco indigesto, que está bem nesse início de Campeonato Brasileiro? E aí, deixem aí nos comentários, como eu disse também, falando de qual cidade vocês nos acompanham, beleza? Então é isso, muito obrigado, tamo junto e até a próxima. E aquilo, não esqueçam de deixar o like nos 2 vídeos, nos canais Mário Coelho Vasco e MCV Play, e também se inscreverem em ambos. Se vocês só nos acompanham em um, se vocês estão nos acompanhando, no caso, no Mário Coelho Vasco, é só procurar na descrição do vídeo que vai ter um link que vai redirecionar vocês direto para o MCV Play e vice-versa. Se vocês estiverem no MCV Play e não nos acompanham ainda no Mário Coelho Vasco, vem aqui na descrição desse vídeo que vai ter um link que vai redirecionar vocês direto para o Mário Coelho Vasco.
E aí, além de se inscreverem nos 2 canais, darem a moral do like nos 2 vídeos, porque isso é muito importante para a gente. Afinal, isso permite que os nossos vídeos eles sejam recomendados para outros vascaínos, tá? Que gostam desse tipo de conteúdo. Então, fica com mais destaque, podemos dizer assim, os vídeos, tá? Então, nos ajuda muito nesse ponto. E, além disso, se ativem o sininho, né? É muito importante para vocês receberem as notificações de vídeos novos postados, lives agendadas ou até mesmo quando elas começarem, beleza? Então é isso, até a próxima e tamo junto. Valeu!